toda criança tem um sonho, né? E esse sonho pode se tornar realidade. No meu caso, ele se tornou de uma forma simples, porque através do cinema eu comecei a ter desejos de gravar imagens. Só que naquela época, em 73, era muito difícil. Por quê? Porque era caro e eu, com 12, 13 anos de idade, não tinha condições para comprar. Meu pai também tinha lá as dificuldades dele, mas o primeiro projetor que eu tive foi em 73. Antes do projetor, tinha umas TVs pequenininhas nas quais a gente passava o slide. E eu, na garagem de casa, chamava os meus amigos e dizia: vamos fazer um cineminha. Chegava os amigos, reunia todo mundo, punha as cadeiras numa pequena TV. Ali eles vinham e assistiam os filmes. Como é que eram os filmes? Eram slides que eu projetava na televisãozinha. Depois passei para o projetor. Aí eu ganhei um projetor de slides. É um projetor como esse aqui. Meu primeiro projetor. Aqui eu já podia projetar nas paredes da garagem e podia dizer: agora eu tenho um cinema, né? Mesmo que fosse imagens estáticas, né? No caso do slide, as crianças, os amigos vinham, a gente fazia pipoca, sentava todo mundo lá e a gente colocava os slides e o pessoal ficava assistindo. Muito bem, e assim foi. Em 1974 eu ganho a minha primeira filmadora. Era uma filmadora Super 8 da Kodak. Uma filmadora pequena, mais ou menos como essa que está aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? E com isso eu comecei a produzir os filmes de Super 8, que duravam na média de 3 minutos. Cada rolo de fita durava 3 minutos. Então a gente colocava isso, gravava, né? Mandava revelar, mandava para São Paulo, de São Paulo muitas vezes ia para os Estados Unidos para poder revelar e voltava o filme pronto e era projetado já em projetor mudo, né? Mas tinha movimento e isso dava o ar da graça. Bom, os primeiros filmes que eu fiz foi em julho, o primeiro filme foi em julho de 1974 aqui na rua da minha casa. Esse filme eu tenho até hoje, tá nos meus arquivos lá de Super 8. Para você passar um filme desse, você precisa ter o projetor, né? Precisa você ter um projetor bom para que você consiga ver as imagens. O primeiro filme que eu gravei foi no ano de 1974. Eu tenho até a data, 24 de julho de 1974, com o Super 8, com a câmera Super 8 da Kodak. Esse filme foi gravado, tem 3 minutos de duração. Foi a minha irmã e meu primo caminhando aqui na rua Nossa Senhora da Piedade. É um filme bem antigo, né? Bom, após isso eu tomei gosto e aí comecei a fazer gravações de Super 8. Nessas gravações eu tive a oportunidade de conhecer, né, pessoas importantes, pessoas que faziam a diferença. Eu vou dizer um fato que aconteceu: a inauguração do bairro da Secap em Lorena. Eu fiz a primeira gravação da inauguração. O governador na época era o governador Paulo Maluf e ele veio inaugurar o bairro da Secap na cidade de Lorena. Você imagina um governador de estado vindo na cidade e a única pessoa que estava gravando em Super 8 a inauguração do bairro da Secap era eu. Por sorte, o palanque caiu, eu registrei e vendi para a Globo por 50 mil cruzeiros. Consegui comprar para mim uma moto pequenininha dessas mobiletes, graças ao dinheiro que eu ganhei da Rede Globo de televisão na época. Então foi um filme que registrou a queda do Maluf. A queda do Maluf na época do palanque. O palanque, você imagina o pessoal todo subindo no palanque e eu gravando aí já com uma filmadora sonora, né? O povo riu muito, foi muito engraçado e eu consegui pegar isso. E isso foi vendido para a Rede Globo. Depois tive a oportunidade de acompanhar outros políticos na cidade, né? Acompanhei o Brizola também na viagem aqui no interior do estado de São Paulo, né? Gravei incêndios que aconteceram, explosões, eu tive essa oportunidade. Bom, continuando a minha história, eu com o Super 8, eu tive oportunidades, como eu disse antes, de gravar
grandes personalidades, entre elas o Maluf, né, que quando esteve aqui na nossa cidade, eu tive a sorte de ver o Maluf caindo do palanque. O povo ria muito e eu registrei isso, registrei a queda do Maluf. E com isso ganhei na Globo 50 mil cruzeiros na época, que me deu a oportunidade de comprar um presente para mim, né? Uma mobilete, né? Na época eu pude comprar uma mobilete para mim através desse trabalho. Mas tive outros trabalhos que eu não ganhei dinheiro, mas ganhei prazer em estar presente. A viagem do Brizola aqui na região, que veio desde Resende até Aparecida, eu pude acompanhar a viagem desse político, né? Que foi um político importante também, e com isso conheci o Brizola. Ele pegou a câmera, pediu explicações da minha câmera, pude explicar para ele, né, e conhecer uma personalidade histórica. Registrar carnaval e registrar eventos da cidade me deu grande prazer. Uma das minhas inspirações está logo aqui atrás, que é a Catedral de Lorena. Graças à igreja, eu tive a oportunidade de registrar, entre outras, festas da padroeira, festa de São Benedito, festa do São Roque, São Pedro e todos os santos praticamente em Lorena eu registrei as festas. Eu tive essa oportunidade, né? A cavalaria tradicional, cavalaria de São Benedito, né? Também. Depois o carnaval da cidade. As festas, a Lorenvale de 90, 91, 92, né? Pude registrar também grandes artistas como a pianista Eudóxia de Barros, a pianista Enida Rocha, que esteve em Lorena, e eu acompanhei, né? Grandes personalidades, visitas assim, né? Que a filmagem acaba dando essa oportunidade. Ou você, como cinegrafista, você tem entrada mais fácil nos locais, né? E de outro modo, você também tem que contar com a sorte. Por exemplo, um incêndio que houve aqui na praça, né? Isso já é vamos dizer assim, uma tragédia. Aí eu registrei porque eu moro aqui próximo e na época eu estava tomando meu banho quando eu vi um clarão vermelho, e naquela época não tinha muita gente com câmera, não é como hoje, que você tem o celular, que é onde você está, você registra tudo, né? E eu consegui registrar esse incêndio. Esqueci, e consegui também esse foi um registro difícil, e o presidente Ernesto Geisel esteve visitando Lorena. Aí eu precisei, através da prefeitura, mandar documentos para Brasília para poder conseguir a credencial de imprensa. E me mandaram a credencial de segurança. Você imagina eu com uma câmera pequena no palanque da imprensa e aquelas câmeras enormes, e eu lá no meio dos jornalistas. Aí um segurança chegou para mim: ó, o senhor não pode ficar aí. Mas eu falei: por quê? Porque eu estou com o crachá. Não, o seu crachá é da segurança, mas o senhor pode ficar do outro lado. Aí me deu a contra-informação para mim ficar num lugar que eu não ia registrar nada. Só que eu fui mais esperto e acabei registrando a chegada do presidente, ele passando revista nas tropas aqui na Praça Arnolfo de Azevedo. É um registro rápido, mas importante, porque o que tem da época aqui na cidade é algumas fotos que o jornal Guaipacaré fez, né? Fora isso, imagens em movimento fui eu que fiz. Então eu tenho imagens do presidente Geisel visitando a nossa cidade. Ele veio para a inauguração da Apollo Mecânica, né? Que hoje eu acho que nem existe mais, né? E deixa eu me ver, a inauguração da prefeitura também, o Roberto Cardoso Alves, na época ministro, né, veio à cidade de Lorena para a inauguração da nossa prefeitura aqui, atual. Eu estava lá, fiz o registro, foi muito bonito, toda a inauguração. Aí esse eu fiz completo, né? Deixa me ver. Fora isso, é o sonho que você vai realizando, porque é um prazer você registrar imagens, né? Como eu registrei outro dia aqui, a imagem de uma passeata. Aliás, registro de passeata que eu tenho mais antigo foi de um protesto de estudantes no Colégio São Joaquim. Esse data lá de 70 e poucos.
era até proibido na época você fazer protestos, né? A polícia rodeava, o exército, e eu consegui fazer dentro de uma caixa de sapato com a minha câmera, escondido, sem ninguém ver. Foi feito em Super 8, na década de 70, né? Então, o que eu vou dizer para vocês? Valeu a pena, eu acho que valeu a pena, e continua valendo, porque eu continuo registrando para minha terra as imagens históricas que vão ficar para a história, e as pessoas vão guardar isso como uma boa lembrança. Eu vejo quando eu passo, por exemplo, um filme do Epacaré, né, com a visita aqui do Francisco Petroni num baile histórico, o baile da saudade, né, que eu estava lá registrando, e as pessoas assistem aquilo, pessoas da época, e mesmo os jovens gostam, muitos jovens gostam dessas imagens, porque não conhecem a história e acabam vendo como Lorena era dinâmica, principalmente nessa parte de shows, de festas, né? Isso foi perdendo um pouco, mas por quê? Porque o mundo foi modernizando, o celular, a correria, as pessoas hoje em dia não têm mais tempo, o tempo passa muito rápido para as pessoas. E naquela época o tempo parece que passava mais devagar, né? Eu tenho 7 de setembro aqui na Praça Arnolfo de Azevedo. Poxa, aqui as imagens mostram os desfiles de 7 de setembro. Naquela época, você colocava a escola toda uniformizada, né? E desfilando aqui, era bonito de se ver. Hoje em dia o desfile parece que o pessoal vai meio que desanimado, já não é mais aquele desfile, né? Assim, eu fiz bons registros de época, e isso de alguma maneira guardou a história da cidade, uma parte da história, porque nós temos aqui personalidades como a Dona Mariazinha Pinto Antunes, que eu pude gravar, né, quando eu fiz o documentário do SOS 40 anos, que eles me convidaram para gravar, e eu fui lá e tive essa oportunidade de gravar a Dona Mariazinha Pinto Antunes, maravilhosa, contando um pouco da história, né, dela, né, da cidade de Lorena. Quanta coisa boa nós temos, né? Personalidades, eu gravei o Laércio Molinari, né? Gravei o Ademir Peralta, um baluarte do carnaval, gravei o seu Araújo do cinema, né? As últimas imagens do nosso cinema aqui, depois já era Boal Cinema, né? E as últimas eu tenho, entendeu? Gravei tanta gente boa, tantas pessoas da nossa cidade que fazem a história, né? E isso tudo foi graças ao quê? A ter a oportunidade de realizar um sonho. É simples, é você fazer aquilo que você gosta. Se você faz algo que você gosta, você procura fazer bem feito e não se cansa de fazer, entendeu? Eu continuo realizando filmes, continuo fazendo pequenos documentários, né? Como eu fiz o documentário lá aqui do cemitério, que eu ganhei prêmios, né? Como eu fiz o documentário da Dorinha Freitas, que foi uma grande cantora da nossa cidade, que foi conhecida nacionalmente, e que ela, engraçado, foi conhecida e reconhecida nacionalmente, uma voz maravilhosa, e que a cidade de Lorena não reconheceu. Quem veio a reconhecer a Dorinha Freitas foi a Alarte, né? Nos últimos anos de vida dela aqui, a Alarte fez uma homenagem para a Dorinha no Colégio São Joaquim, ali no teatro do colégio, né? E ainda deu o nome para a cadeira, tem uma cadeira com o nome dela na academia. Então, você vê quanta coisa boa que Lorena tem e que muitas vezes passa batido, né? E eu tive essa oportunidade de resgatar isso, né? Outro documentário que eu gosto muito, tem esse do cemitério, né? Que é arte, fé e história, tudo junto num filme só, né? E a da Dorinha Freitas, que eu acho que é um documentário também que me marcou, a Igreja do Rosário, né? Outro documentário que também, né, fez sucesso. Agora tem o Seu Jairo, o juiz de paz que mais fez casamentos em Lorena, mais de 6.000 casamentos ele realizou. Eu também registrei a história dele, está guardada. A Márcia Silene com o GRD, né? A Márcia Silene, uma professora maravilhosa, super competente,
né? Também tem a história dela gravada, foi um dos primeiros documentários também que eu fiz, e tem outros também que aí não é documentário, são filmes como O Estrangulador de Bonecas, aí é uma brincadeira que a gente fez no teatro, né? Que foi um dos primeiros filmes também. E assim eu vou continuar fazendo filmes, e sempre que eu tiver oportunidade, eu vou procurar trazer isso para o meu povo lourenense, né? Porque o melhor de tudo é você guardar essas imagens para a história. E eu acho que essas já estão guardadas. E virão outras oportunidades, que eu tenho meus amigos que fotografam, né? Pois então, uma das coisas boas que essa profissão me trouxe foi o seguinte: grandes oportunidades. E uma delas, em especial, foi ser convidado para participar dos 300 anos da imagem de Aparecida. Foi uma noite muito linda, muito especial, e eu fui como convidado, como parte da imprensa, né? Estava lá na inauguração daquela cúpula, né? A cúpula ficou maravilhosa, eu estava naquela noite lá, junto com vários repórteres de várias TVs, eu estava lá. Graças ao quê? Trouxe-me essa oportunidade, naturalmente, os documentários que eu faço, e a gente acaba ficando conhecido. E outra coisa, eu tenho que reconhecer também que, antes de tudo isso, eu também fiz mais de 1000 casamentos. Nesse tempo todo, no ramo de eventos, eu consegui fazer mais, realizar a gravação de mais de 1000 casamentos. Eu tenho tudo catalogado. Porque alguém pode falar, mas como? Não, eu tenho tudo guardadinho, catalogado, eu gosto de organização. Então eu tenho lá catalogado os casamentos que eu fiz. Quantas emoções eu vivi com as pessoas, né? Através das festas de casamento que eu pude registrar, né? Então, você vê, tudo isso nos dá a oportunidade de conhecer grandes fotógrafos como o Coelho, como o João Moraes, como o Matos, o Tata Cardoso. Andei por toda essa cidade, pela região toda, conhecendo o João de Souza, o Miguel Noda, o William Pinho, todo esse pessoal que eu tive a oportunidade de conhecer através do trabalho que eu faço e que eu fiz, né? As pessoas hoje podem pensar assim, hoje ele já está velhinho, já está... Não, não, não. A experiência você ganha com o tempo. Então, o tempo me deu experiência e eu ainda continuo aprendendo, porque é um eterno aprendizado. A fotografia, o filme, você sempre tem que ter um olhar focado, um olhar diferenciado. Você tem que enxergar o que as pessoas naturalmente não enxergariam. Porque você tirar uma foto ou você fazer um filme é muito simples. A questão é como você faz, é como você sente. Você tem que ter sensibilidade. E isso, graças a Deus, eu acho que Deus me deu, modesta à parte. E tive essa oportunidade de conhecer grandes profissionais da fotografia, da cinematografia, né? Conheci diretores de cinema mesmo, aqui que esteve visitando aqui em Lorena, no Cinefest, né? O Gato Preto, que eu já participo, né? O ano passado fui homenageado no Cinefest, fiquei muito feliz pelo reconhecimento. Agora, atualmente, ser reconhecido pela prefeitura como parte da cultura da cidade, isso me trouxe um prazer muito grande, porque não é o dinheiro é bom, mas o reconhecimento do trabalho traz algo fora do comum. E isso, esse reconhecimento eu agradeço muito, porque me trouxe muito prazer, muita alegria, tá? O que mais que eu posso falar a respeito do meu trabalho? A minha convivência com os amigos, com as pessoas, diferentes pessoas de diferentes classes que eu pude viver e conviver, né? E quantos amigos que eu fiz nessa caminhada, quantos foram os amigos que eu fiz, né? Valeu a pena. Eu fico assim, fiz muitos cursos, aqui mesmo na própria Casa da Cultura, que eu vi muitos secretários passarem. O nosso trabalho, ele continua. O secretário, ele dura 4 anos, às vezes 8, mas ele passa. E o trabalho da gente não, é constante, porque eu não sou político, né? Eu posso fazer até política, mas eu não sou político. Então eu continuo fazendo o meu trabalho em defesa da minha cidade, da minha terra, do meu povo,
tá certo? Muitas vezes, às vezes o trabalho que eu faço pode desagradar a alguns e agradar a outros, mas é um trabalho sério, procuro ser sério e jamais procurei, através das minhas imagens, ofender alguém, ou destratar, ou denegrir a imagem de alguém, mas pelo contrário, todas as pessoas que eu gravei, eu procurei mostrar o valor dessas pessoas através das minhas imagens, e isso me dá muito prazer. Bom, falar de tecnologia e o avanço dela através dos tempos. Eu iniciei em 73, então eu pude viver uma mudança na tecnologia. Eu vivi o Super 8, o VHS, o Mini DV, o DV, DVCam e agora o digital. Nesse período todo, o Super 8 com certeza trazia algo glamuroso, era algo que você tinha que se dedicar primeiro na gravação, porque as câmeras não tinham a tecnologia que nós temos hoje, então ela não tinha estabilizador na época, você era o estabilizador, né? Depois veio o VHS. Qual era o maior problema do VHS? Era a iluminação, porque não tinha na época, exigia, aliás, muita luz para você ter uma boa imagem. A imagem externa era melhor, mas as imagens feitas dentro de igrejas, de lugares fechados, era bem complicado. Você precisava usar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 watts de luz, né? A partir do momento que o digital chegou, bom, esse problema começou a declinar. Por que declinar? Porque com a tecnologia que veio embutida nas novas câmeras, a iluminação se tornou mais sensível. Então você tem câmeras hoje que você registra à noite com uma perfeição, né? As lentes, a evolução das lentes também, né, daquela época para hoje foi muito grande, e isso trouxe uma facilitação no trabalho dos cinegrafistas. Hoje eu, por exemplo, uso uma lâmpada de LED pequena e antigamente eu usava 5.000 watts de luz de tungstênio. Quer dizer, era totalmente diferente do que você tem hoje, né? Agora, o glamour de você esperar, por exemplo, a revelação de um Super 8 que levava um mês, muitas vezes ia para São Paulo, Estados Unidos, Canadá, só Deus sabe, né? Porque a gente precisava revelar lá fora. Você ficava na espera e depois você pegava aquela fita e colocava no projetor, você ficava... tinha que passar aquilo dentro do projetor, às vezes o projetor mastigava a fita, era uma loucura, mas era tão gostoso. Isso se perdeu com o tempo. Hoje você tem um celular que já tem a máquina fotográfica, tem a filmadora, já tem o gravador, já tem tudo, tem o estabilizador, tem tudo, né? Então o profissional de hoje, que está chegando hoje, ele tem essas facilidades, mas ele não tem o conhecimento que a gente tem. Por quê? O conhecimento foi adquirido ao longo do tempo e eu dei a sorte de atravessar esse tempo dessas mudanças tecnológicas. Eu fui acompanhando desde lá Super 8, como eu disse, em 1980 o VHS chega, $1.500 um vídeo cassete custava $1.500. Hoje o videocassete você encontra na rua e despreza, né? A não ser as pessoas que ainda trabalham com vídeo, que gostam de fitas VHS. Eu tenho lá um videocassete, né? Quando eu quero transformar alguma coisa, eu vou lá e pego meus vídeos. Mas você veja essa transformação tecnológica, como mudou. Então é isso, meus amigos. Um pouquinho da história está aí, tá bom? Eu sou J. Nicodemos e agradeço a Lei Aldir Blanc, né, que me deu a oportunidade também de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado.